do Neida, saiu a confirmação de que o Chris Evans vai voltar em Vingadores Doomsday. Alguns fãs ficaram muito felizes, foi o caso do Peter Jordan, por exemplo, do Ei Nerd, e outros disseram que é um desespero danado da Marvel, que já tinha trazido o Tony Stark como Doutor Destino, mas eu tenho que dizer pra vocês que eu concordo com os dois lados. E vamos tentar entender um pouquinho disso agora. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus Viana, você está no Vianaverso, onde a gente conversa sobre notícias da cultura geek, da cultura pop e muito mais. E uma coisa que me deixou bem curioso com o fato dessa notícia foi que eles primeiramente não falaram que o Capitão América vai retornar. Eu sei que agora a gente tem o Sam Wilson como o novo Capitão América, vai ter o filme dele, Admirável Mundo Novo, porém eles anunciaram que o Chris Evans vai voltar. Isso só assim abre margens para que o Chris Evans possa interpretar outro papel que não seja o Steve Rogers que a gente conhece. Por que não, talvez até uma versão ruim do próprio Capitão América? A gente sabe que isso já aconteceu nos quadrinhos, quando ele se juntou com a Hydra lá e tudo mais, revelou que ele era da Hydra. Por que aqui não poderia ser assim? Já trouxeram o Tony Stark pro outro lado, poderia muito bem trazer um Capitão América ruim e até ter um embate entre ele e o próprio outro, o Sam Wilson. Nada impede eles de fazerem isso. Eu acho essa possibilidade um pouco difícil de acontecer. Acho que a Marvel não iria hypar tanto assim o Chris Evans pra trazer ele de volta como um vilão. Mas tudo é possível ali dentro. É uma opção a ser cogitada. O que eu acredito é que ele realmente retorne como uma variante do Capitão América, não que a gente tenha visto, ou até mesmo que ele retorne como aquele Capitão América que estava devolvendo as joias do infinito e no meio desse caminho teve que voltar para ajudar os Vingadores contra o Doutor Destino. Poderia ser, antes dele envelhecer, ele ter lutado essa batalha. Nada impede isso de acontecer. Para ser sincero, eu acho muito bom eles fazerem isso, tá? O simples fato de trazer esses personagens que foram bem grandes nas primeiras eras aí da Marvel já faz com que os fãs mais raízes voltem a querer ver as obras da Marvel. E a gente sabe que esses fãs estavam se afastando cada vez mais porque as últimas obras, convenhamos, foram bem abaixo do que elas poderiam ser. O último Thor foi péssimo, as séries estavam indo mal. Acho que um dos últimos filmes que teve bastante sucesso assim foi o Guardiões da Galáxia 3, mas ele mesmo se destrunchou e acabou a equipe por aí. Fora isso, a gente não teve mais nenhum filme tão grandioso assim. Talvez o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha veio também antes, então, né? Trazer o Chris Evans de volta já deixa a galera num hype pra querer voltar. Mas aí, é desespero ou não é? Eu tenho que dizer, é desespero. É um desespero do tipo, cara, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa que as pessoas falem sobre esse filme, a gente precisa garantir ingressos para ver este filme. Então, trazer nomes grandes como Tony Stark, como Chris Evans, eu não duvido que daqui a pouco eles anunciem de novo o Thor aparecendo, o Homem-Aranha aparecendo, garante a grana entrando, porque a galera quer ver esses personagens. É um desespero, mas é um desespero com um planejamento bom. Eu acho bom eles terem esse desespero, eles terem essa noção de que, cara, a coisa não tá legal, vamos trazer os cabeça de chave aqui pra fazer volume pra gente poder ter uma história boa. Agora, como eu falei, tem que ter um planejamento. Não dá pra você simplesmente trazer o Chris Evans de volta, trazer o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino e não ter uma história boa que faça sentido. Não, pra mim não faz o menor sentido você trazer esses personagens pra usar, sei lá, por exemplo, o Chris Evans aparece só numa cena pós-créditos, ou o Chris Evans ajuda a equipe original dos Vingadores agora e pronto, acabou. Ele aparece 5, 6 minutinhos e acabou. Não, você tem que utilizar bem as ferramentas que você tá pondo no jogo. Se você não utilizar elas da melhor forma, aí, meu amigo, você vai cair feio. Carta boa na manga pra usar. Chris Evans tá aí, ele é um baita ator, e ele mesmo já tinha citado que ele não voltaria como Capitão América, tá? Que eu tenho que concordar com as palavras que ele mesmo disse, que o ciclo do Capitão América se fechou. Eles fizeram o início, o meio e o fim pro personagem. Só que, pro ator, o que fala mais alto sempre vai ser a bufunfa, a graninha, o verdinho, né?
E quando eles fizerem a proposta pra ele, óbvio que o cara vai aceitar. O cara precisa disso pra viver. Eu tenho que dizer que eu acho meio uma tarefa difícil você conseguir trazer o Capitão América agora de volta, porque a história dele teve início, meio e fim. Acabou. Então você colocar um capítulo a mais ali pra ele é difícil. É como se você já tivesse enxugado todo o pano e aí você fala, caraca, não tem mais o que fazer, já fiz todas as outras coisas, tem que enxugar um pouco mais esse pano aqui, sabe? Pô, daí você fica espremendo o personagem pra sair mais coisa dali, sabe? A gente tem que superar o final do Capitão América e seguir em frente. O problema é que o que eu acho que a Marvel começou a perceber é que, por exemplo, o Capitão América do Sam Wilson não tá fazendo talvez tanto sucesso como eles gostariam que fizesse. Tem um sucesso? Tem. Tem alguns fãs? Tem. Mas talvez não tem tanto assim como eles queriam. Então eles precisam trazer a imagem do Capitão América do Chris Evans de volta. Nos quadrinhos, os dois já atuaram juntos a uma época. Teve uma época onde o Steve Rogers junto com o Sam Wilson foram dois Capitães Américas. Também teve uma época em que foi trazido, se eu não me engano, o Capitão América mais velho. Não, tudo bem, isso é possível ali, ainda mais com o multiverso. No entanto, fica legal? É isso que a gente tem que se perguntar. Vai ser bom? Essa é a dúvida. Eu acredito que, se for pra trazer o Capitão América agora de novo, tudo bem, mas ele tem que deixar o espaço do outro Capitão América. Ele não pode simplesmente roubar a cena, porque do que adianta você ter passado o bastão, fazer um novo filme do Capitão América sendo o Sam Wilson, e você ainda traz o outro de novo para ele aparecer de novo. E agora olha o Capitão América de novo. As pessoas vão ficar mais felizes com o Chris Evans aparecendo como Capitão América do que com o Sam Wilson, sei lá, tentando liderar ali uns Vingadores, sabe? Isso não pode acontecer. A gente tem que superar isso. Só se ao final de Doomsday, né, a gente ter ali um prelúdio, é claro, que a gente já sabe, para Guerras Secretas. Só que daí morre o Capitão América, por exemplo. Aí morre o Chris Evans, ou morre o Sam Wilson. Um dos dois não pode continuar, porque se os dois continuar vai ficar meio, sabe, aquela meia coisa estranha. Qual deles é o Capitão América? Qual deles é o líder? Mas aí agora eu quero saber de você. O que você acha dessa decisão do Chris Evans estar voltando? Você ficou hypado? Você ficou feliz também? Ou você acha que tem um desespero? Eu já dei minha opinião, acho que é um pouco dos dois. Acho que pode ser bom pra história, se for bem feito. Não esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente, beleza? Eu vejo todos no próximo vídeo. Até!